Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Amanda Collins, sou Community Manager do Pubverso e estamos aqui em mais um episódio do Pub Talks, nosso segundo episódio com um convidado muito especial. Vou deixar a galera que está presente se apresentar e fica aí porque no final a gente tem uma surpresa, um presente muito especial para esse convidado e o papo vai ser muito bom. Oi pessoal, eu sou a Manu do time de Growth da EdSelect, co-host também do Pub Talks e hoje a gente tem um segundo co-host, então Ingone. Isso aí galera, Ingone, CEO da EdSelect e a gente trouxe aqui um cara excepcional para conversar hoje. É um cara, um dos caras que eu conheço que mais testa, um dos caras que eu conheço que mais tem capacidade analítica. É um cara que eu admiro muito toda a trajetória dele. Alexandre Marques, seja bem-vindo, Ale. Valeu, cara. Tamo junto. Fala, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Como o Ítalo apresentou, meu nome é Alexandre Marcos. Eu atuo como diretor executivo da Incred, uma empresa pertencente ao grupo Grid Media. E minha especialidade é em compra de mídia digital, né, tráfego pago, conhecido como tráfego pago. Tenho 22 anos, venho do interior de Pernambuco, tenho muito orgulho daquele estado arretado, vim do interior de Gravatá, Pernambuco. E tô aqui para trocar um papo massa aqui com essa galera massa também. E vou aprender muito aqui também com vocês, então vamos nessa. Isso aí, valeu. Então vamos lá, para começar, como a gente vai ter o costume aqui de começar com todo mundo que vem, a gente queria entender como que você começou nesse mundo da mídia programática, da publicidade digital, qual que foi o start, como é que você foi para lá, o que que você fazia antes de ir para esse mundo da programática, como é que foi? Massa. Antes de conhecer o mundo da mídia programática, eu era... Bem no começo mesmo, eu era instrutor de informática, né? Então eu finalizei o ensino médio ali por volta de 2019, fiz Enem, aí, enfim, consegui entrar na Universidade Federal, mas era um pouco distante da minha cidade natal, era na capital, eu sou de Gravatá, a universidade era em Recife, e aí meus pais não conseguiam me bancar na capital para fazer faculdade. Então, eu tive a sorte de conseguir fazer faculdade no segundo semestre, do SISU me chamar no segundo semestre, né? Então, legal. Eu tinha ali de 2019 até o segundo semestre de 2020. Então, a minha mãe já tinha deixado claro já que não conseguiria me bancar lá, e se eu tomasse a decisão seria por conta em risco. Então, eu tomei a decisão e, enfim, precisei me virar para conseguir captar dinheiro para ir morar na capital. E aí... para isso eu comecei a prestar serviço como instrutor de informática em algumas empresas de curso profissionalizante. Depois eu entrei aí estourou a pandemia, né? Enfim, a empresa precisou fechar. Antes disso eu também fazia uns bicos de vendedor ambulante, vendia pizza, vendia coxinha, lanches em porta de escola para complementar a renda. E aí, enfim, chegou a pandemia, fechou tudo, né? Fechou a escola, fechou as escolas que eu vendia lanche na frente também fecharam. E aí, enfim, isso pra mim foi um problema, eu precisei me reinventar, né? E aí foi quando eu comecei a ver que tinha outras portas no digital. E o mercado que eu melhor me identifiquei na época foi a parte de mídia digital, né? Gestão de tráfego pago. Foi quando eu conheci o Pedro Sobral, que é uma referência na área. Comecei a fazer os cursos dele, comecei a estudar. E o meu primeiro desafio era, né? Pandemia, tudo fechado, era conseguir um contrato de mídia digital, né, de prestação de serviços em mídia digital, de tráfego pago. E aí, nessa empresa que eu era instrutor de informática, eu fiz um pitch para o dono, e aí consegui converter e comecei a prestar o meu primeiro serviço de mídia digital, né. E aí eu comecei a conquistar os primeiros clientes, comecei a bater em porta de estabelecimento para fechar contrato, fechei alguns clientes e já tinha uma renda assim, para o cenário da minha casa ali, na média, já era uma renda bem, bem bacana, somente prestando serviços de mídia digital. Só que no meio desse processo, a carreira que eu iria seguir era de tecnologia, né? Então, assim, eu fui aprovado no SISU para sistemas de informação. E aí, eu sempre ficava naquela dualidade, né? Tipo, vou seguir na área de marketing, ou vou seguir finalmente na área de TI, de sistema e tal. E aí eu lembro que surgiu uma oportunidade, duas oportunidades na verdade. Esse dia para mim ele é muito histórico, assim, porque
Foi uma oportunidade para trabalhar em uma agência de mídia digital, uma agência de publicidade, e uma oportunidade para entrar como desenvolvedor, um trainee, né, na verdade, na área de desenvolvimento. E aí eu tinha, eu lembro desse dia exatamente assim, eu tinha duas telas, duas abas de Gmail abertas, né? Era uma para aplicar para a vaga da agência que eu ia trabalhar, de publicidade, e a outra era para aplicar para a vaga de programador, né? Trainee, na verdade. E aí eu olhei para as duas e falei, cara, e aí, pra onde é que eu vou? Aqui ou aqui, o que eu faço? Eu tô gostando aqui de mídia digital, parece ser o boom da vez, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de tecnologia, tipo, durante o ensino médio, programava também e tal, já fui instrutor de desenvolvimento web também, enfim. Aí eu, por fim, assim, escolhi ir no mundo da mídia digital e aplicar para agência de publicidade, porque era algo que eu já estava fazendo. Aí na minha cabeça, vou aplicar para cá, é algo que eu já estou fazendo, já estou ganhando uma grana, e vou conseguir ir para a capital para cursar a faculdade, me bancar lá, e já estou trabalhando com isso. E a oportunidade também de programador trainee também na época não era muito boa, assim, em termos de salário, comparado a que eu apliquei. Aí eu apliquei e comecei a trabalhar numa agência de mídia digital. E aí as portas se abriram para mim, porque eu era acostumado a fazer gestão de tráfego para pequenos contratos que eu tinha ali na minha cidade, simples de gerenciar aqueles clientes e de tocar. Negócio local mesmo. Né? Negócio local mesmo. E aí, né, quando eu cheguei nessa agência, de cara, assim, eu já peguei 60 contas de anúncios por semana para gerenciar. 60 e no período máximo, assim, que saíram alguns analistas, eu cheguei a pegar 80 contas de anúncios por semana, assim, para gerenciar, assim. Era um ritmo, assim, violento de otimização, tanto o Google na parte de search, quanto também na parte de display, e também Facebook Ads, né, com foco principal em geração de lead. Então, foi quando eu precisei me readaptar a muitas coisas, né? Porque eu tinha alguns contratos de tráfego pago local, aí eu prestava serviço para essa agência, aí depois eu comecei a pegar algumas coproduções, aí fazia venda como afiliado, aí comecei a fazer um bocado de coisa. E fase de criar Tia 10? Com quantos anos? Isso eu tinha, acho que 18, 19. Quem que apresentou o cara dessa? Aí foi 18 anos, o que você pensa 18 anos? Cara, 18 anos eu quero ir pra balada, eu quero dormir até 2 horas da tarde. Não, o cara tava trabalhando na empresa, numa agência de marketing, fechando contato por fora, fazendo. Cara, tava dando os pulos dele. Por quê? Ele precisava estudar, né? Cara, eu tenho que ir pra cidade grande, né? Se você sair de Gravatá e pra Recife, tem que estudar. Pô, o cara deu os pulos dele. Mas, velho, olha a cabeça do cara com 18 anos. Para pra refletir, com 18 anos todo mundo quer farra, né? Assim, não, ainda mais quando você tem um potencial ali de gerenciar, você vê né, querendo ou não, o volume de dinheiro é bem alto que você gerencia ali, você fala, mano, eu posso também. Então, com 18 anos, você não tem ou não é comum que você tenha a cabeça, tipo, não, eu vou focar nisso, no longo prazo, aqui eu tô pegando experiência. A tendência não, vou gastar tudo que eu ganhar aqui, fecho 2, 3 contratos, tá ótimo, financio o CIFIC e vou embora. E Alexandre, isso tudo foi antes de você ir pra faculdade? Ou foi... Como é que foi? No processo, exatamente. Eu tava aguardando sair eu ser chamada, né? Porque era em agosto. Então eu fiquei aguardando ali. E quando eu fui chamado, quando eu comecei o curso, porque aí era previsto pro segundo semestre de 2020. Aí a pandemia teve aquela questão que voltou o lockdown, né? Aí, tipo, expandiu tudo. Aí passou um tempão, assim, tudo fechado. Aí quando eu vim iniciar a faculdade mesmo, foi tipo em 2021, em maio de 2021. Então, assim, se estendeu pra caramba. Eu fiquei esperando 1 ano e meio, assim, pra começar. Aí quando eu comecei, eu já tava nessa loucura já de rotina, né? E aí eu tinha um grande desafio, que era cursar sistemas de informação, que é um curso que em federal, principalmente, é pesado, com esse tanto de coisa, assim, pra fazer. Aí foi o meu... E aí você teve que tomar uma decisão, então. Não, aí eu ainda peguei ainda. Aí iniciei a faculdade. No dia dele não tinha 24 anos. Não, é possível. Só não tem 24 anos. E quanto tempo você ficou sem spoilers, você continuou ou continuou no curso, você finalizou o curso e quanto tempo você ficou nessa loucura aí? Cara, nessa loucura eu fiquei até conhecer o John, velho.
Até o John Salvador de Baiadá. John Bertia. Até conhecer o John. Aí foi que o John me salvou dessa. E você tomou a decisão, né? De continuar estudando, como talvez seus pais, seus filhos falam assim, não, Orgulho, né, gente? você precisa de estar numa faculdade e tal, ou você decidiu empreender? Cara, eu comecei a fazer cálculo na ponta do lápis, né? Então, tipo, beleza, eu tava fazendo faculdade de TI, e aí eu comecei a projetar na minha cabeça, tá, quando eu vim finalizar a faculdade, me tornar um dev, começar a ter experiência, tá, a jornada que eu queria trilhar no mundo das startups, né? Queria abrir um app, alguma coisa que estourasse, assim, o sonho de todo adolescente também, eu acho. Todo Empreendedor digital tem esse sonho, né? uma startup pra vender pra senianos. Aí eu coloquei na minha cabeça e digo, cara, vai demorar uns 10 anos pra alcançar isso. Então, aí eu comparei com o cenário, quanto que eu já tava ganhando já, tipo, era praticamente quanto que um dev pleno, /sênior já ganhava. Então, tipo, na minha cabeça, tá, eu já tô aqui, já tô ganhando X, então, tipo, já é como um cargo pleno sênior ali como dev e, tipo, pra mim não fazia sentido na época, entendeu? Entendi. Você construía sua carreira como desenvolvedor. Isso, pra mim já não fazia sentido em termos financeiros, a não ser que fosse a nível a nível acadêmico, né, de ter uma paixão pela área e tal, só que eu queria ganhar dinheiro, essa é a verdade. Assim, a skill de desenvolvimento seria muito importante, talvez, no seu negócio e tal, mas, cara, hoje existe um paralelo muito grande nessa questão de, eu preciso de fazer um ensino formal, etc., ou desenvolver, tipo, na prática mesmo, cara. Às vezes a prática vai te dar muito mais retorno, muito mais rápido, desenvolve você muito mais rápido do que o próprio ensino formal. O ensino formal, como falar, é a formalidade, né? De você ter lá um diplominha com seu nome e tudo mais. Mas, será que é necessário, Luiz? Sem sombra de dúvida. Inclusive, eu também larguei, eu não sei se você largou, vamos deixar você responder. Eu larguei a faculdade no segundo período, porque eu vi que, cara, ali não me preparava para o mercado de trabalho. Eu já tinha trabalhado, você vai para a faculdade, você aprende técnico, mas o pau quebrando do dia a dia, você não sabe o que é engraçado? Eu meio que fui o caminho inverso. Eu decidi não fazer, mas eu já comecei na prática. E aí depois eu pensei a mesma coisa que ele. Falei, velho, quanto que eu vou investir na faculdade e quanto que isso vai me dar de retorno? Não tô falando para não fazer, tá, gente? Cada um vai... O retorno que dava, tipo assim, não era nem nada perto do que eu investi. Então, tipo, no meu caso, não fez o menor sentido eu fazer faculdade. Não ia mudar nada, não ia aprender nada além do que eu já estava praticando. E também não ia me dar o retorno que eu queria, mano. Então, tipo, e tá tudo bem. tem cenário que não faz sentido. E no final, então, aí você conheceu o John, é até legal você contar essa história também, né? Conheceu o John e aí você tomou a decisão de continuar ou sair? Aí, quando eu conheci o John falou pra mim, né? A gente foi tomar um café, como sempre, né? Todo mundo conheceu o John. Sabe o que ele chamou pra um café? É o clássico. Vou tomar um café. E aí, quando eu comecei a falar sobre a minha vida, sobre a minha história, o cara falou, meu irmão, tu faz muita coisa, né, velho? Aí, falei, eu faço muita coisa. Ele falou, cara, tu consegue ter resultado fazendo muita coisa, mas se tu só fizesse uma coisa focado, imagina o resultado que tu conseguiria ter. Porque na época eu já tinha duas coproduções, eu lançava um fisioterapeuta, um editor de vídeo, trabalhava aí já tinha saído da agência que tinha um volume de contas colossal, eu tinha ido para outra, que essa outra atendia e-commerce e publishers também. Então aí foi quando eu conheci também o mercado de mídia programática também. E aí tem até uma história bacana também nesse lado, porque quando eu trabalhei nessa agência que eu gerenciava um nível colossal de contas de anúncios, eu tinha um coordenador. E aí esse coordenador, ele depois saiu dessa agência, e aí quando ele saiu, a gente conversava muito, assim, eu comecei a me empenhar bastante, assim, em 6, 7 meses eu fui promovido para pleno, e aí já treinava alguns gestores de tráfego júnior também. Esse coordenador saiu para abrir a agência dele, e quando ele saiu, ele começou a atender publishers. Só que, tipo, eu não tinha a menor ideia do que era um publisher, entendeu? Assim como todo mundo. Então, tipo assim, aí eu continuei lá na agência, e aí depois esse meu amigo me chamou, esse meu ex-coordenador me chamou pra trabalhar junto com ele, porque a gente tinha uma parceria muito massa, a gente era amigo e tal, a gente gostava de trabalhar junto. Aí ele me chamou, e aí eu topei a ideia, e quando eu topei a ideia que eu ia sair dessa agência, a gente tinha fechado um contrato lá com uma outra rede
Ela atendia uma rede de escolas, fechou com a rede aí na parte de odontologia de saúde, uma rede gigantesca assim no Brasil inteiro, e me colocar como coordenador dessa equipe de gestão de tráfego que ia assumir essa rede. Só que aí eu fiquei naquela dualidade de novo, né? Tipo, eu vou pra cá ou eu vou pra lá. E aí, no final das contas, eu acabei indo com meu amigo, topando esse novo desafio na época. Eu não entendia nada de mídia programática e na época eu tava, assim, querendo comer conhecimento mesmo, assim, tipo, a proposta era até menor do que o quanto eu ia ganhar se eu ficasse na agência e fosse promovido para coordenador. Mas, assim, a nível de conhecimento na época, foi o que eu ponderei muito, assim, não ia ter muito aprendizado para mim naquele momento. E nisso já tinha passado quanto tempo? Porque ali a gente estava falando de 18, 19, né? Mas Sim. quanto tempo demorou para você chegar nesse nível? Mas você tem que entender que o tempo dele é diferente. Não, Então, eu comecei a trabalhar com gestão de tráfego para negócio local em 2020. Em 2021, em janeiro, mais ou menos, eu entrei nessa agência. Em setembro, mais ou menos, outubro, eu fui promovido para pleno. Aí, quando foi em dezembro, mais ou menos, de 2021, aí eu saí dessa agência e fui para dessa do meu ex-coordenador de mídia digital. para trabalhar com publisher. Que foi para trabalhar atendendo publishers, e aí tinha também umas contas de e-commerce também. Levar um olho e meio aí, né? Enquanto isso, você estava cursando? Ou quanto tempo você cursou? Você chegou a cursar? Como então, assim? Cheguei a cursar, e eu cursava na época, como estava em pandemia, era opcional ir para a universidade ou não. Assim. Aí o que eu fazia? Eu ligava o Meet, ficava otimizando campanha de um lado aqui em uma tela e escutando o professor falando aqui do outro. Aí eu conseguia assim, porque assim, eu começava a trabalhar de 6, 7 e terminava tipo 11 da noite, às vezes ia dormir de meia-noite, entendeu? Impressionante. Era tipo direto. Quem me conhece sabe, assim. Fora de... Não. Já vou Mas isso é uma loucura, porque é um arquétipo mesmo de empreendedor, né, cara? Tipo assim, a gente fala que empreendedorismo está no sangue, né, cara? E você vê o empreendedor. Nessa época ele nem era empreendedor, né? Eu vou falar dessa forma. Ele trabalhava para os outros ainda, né? Mas, cara, olha a mentalidade do cara. Eu prefiro sair de uma empresa onde eu tenho possibilidade de receber mais para receber menos. Entretanto, conseguir mais conteúdo e aprender mais e testar mais e tal. Então, cara, ele já tem essa visão, tipo assim, de que, cara, eu falo, cara, o cara que ele tem o sangue empreendedor correndo na veia dele, esse cara ele vai ficar gigante para qualquer empresa que ele for trabalhar. E, cara, ele pode trabalhar na Microsoft, na Google. Assim, ele vai chegar um determinado momento e não tem cara, velho. Aqui já está pequeno para mim porque eu preciso crescer, entendeu? Eu acredito que esse foi o que aconteceu com você também. Em algum momento você falou assim, cara, não dá mais para trabalhar para os outros. Né? Tem uma frase muito boa aqui, pegando o gancho do Ítalo, tem uma frase muito boa que depois que eu escutei ela, foi o gancho para mudar de lugar também, que é aquela, se você tá numa mesa e você é a pessoa mais inteligente da mesa, tá no ciclo, é na hora de mudar de mesa. Então, tipo assim, essa mentalidade até, né, da sua idade, que eu fiquei chocada, 2 anos, é pela maturidade mesmo, porque não parece, você tem te dar essa visão e ir no lugar para ganhar um conhecimento e aprender sobre a área. E hoje que foi super proveitoso, porque hoje você, né, atua fazendo isso, então foi uma escolha muito assertiva. Sim. Sim, e sobre a faculdade, né, só para finalizar, no final, eu tranquei a faculdade, né, depois desse papo com o John, eu fiquei refletindo e fui tocando ainda as coisas. Já logo, quando eu tinha parado de prestar serviço, eu estava como dono de empresa, tocando a empresa e ainda fazendo faculdade. Aí quando eu me senti assim, eu falo que não foi uma decisão fácil, assim, foi uma decisão que foi construída. Porque eu não saí da universidade totalmente incerto, assim, eu esperei um time, assim, fui me desenvolvendo, poxa, eu já tava ganhando praticamente como um dev pleno sênior, foi um processo. Aí eu, poxa, caí na reflexão, fui refletindo e tal, obviamente eu já tinha um peso a menos porque os meus pais nunca me pressionaram, então os meus pais nunca colocaram pressão, pô, você tem que fazer faculdade de qualquer jeito. Obviamente, eles sempre colocaram como um ponto de alerta, especialmente minha mãe sempre teve atenta a isso, como um ponto de alerta, assim, que era importante.
mas não entendendo que também eu tinha o meu espaço ali para tomar a decisão e me respeitando totalmente nesse sentido. Até pelo resultado também na época, eu tinha saído de casa sozinho também, já morava só, mas assim, foi muito bom ter esse conforto também com a minha mãe, de sentir que eu tinha essa autonomia para tomar esse tipo de decisão. Ela sempre me criou dessa forma, de uma maneira mais autônoma, e eu acredito que hoje eu devo muito a ela esse tipo de... tudo que foi acontecendo na minha vida, assim, eu devo muito à forma como ela me educou também, assim, sabe? Sou muito grato a ela por tudo. Mas assim, foi uma decisão difícil, não foi fácil, mas tomei a decisão ali, saí e fui focar. E quando eu fui focar, que eu fui parando de fazer as outras coisas, encerrei os contratos de coprodução, enfim, encerrei contrato de negócio local e fui só focar no mundo da mídia programática e na compra de mídia. E foi quando eu comecei a deslanchar, assim, os negócios começaram a crescer exponencialmente, assim, eu diria. Então, isso foi uma decisão, assim, muito assertiva na minha avaliação. E, enfim, foi o que contribuiu para eu estar aqui hoje, né, com vocês aqui conversando. O John te chamou para tomar um café. Que momento que você encontrou o John aí nessa sua jornada? Então, antes disso, eu prestava para essa agência que eu falei para vocês, que prestava serviço tanto para e-commerce quanto para publisher. Aí eu conheci o mercado de mídia programática através de um publisher. Esse publisher também me deu uns toques também ali no começo, explicou algumas coisinhas muito básicas, mas eu comecei já meio que me ligar assim e pesquisar também. E aí depois esse publisher, pela entrega que eu tinha de resultado, pelo quanto que eu investia de orçamento para ele me chamou, ele conversou com o dono da agência para que eu pudesse entrar diretamente na empresa dele sem ser por intermédio da agência. E aí eu passei a ser analista de mídia digital, ou seja, gestor de tráfego, dedicado somente para a empresa dele. Legal. Só que aí eu fui tocando, e aí tava batendo meta, crescendo. Aí enfim, teve uma hora que eu sentei, comecei de maneira clara sobre as minhas intenções, a gente conversou, e aí ele me deu uma proposta, de a gente tocar uma sociedade em conjunto. E aí nessa época para mim foi bem emblemático, assim, porque eu tinha um prazo, assim, de acho que um ano mais ou menos até iniciar essa sociedade. Só que antes disso, aconteceu um fato bem curioso. O John já tinha uma operação de mídia programática, sempre teve, né? De orgânico, o cara é dinossauro. Mas assim... Por incrível que pareça, é o dinossauro mais novo que eu conheço também. Aí ele já tinha uma operação de performance, né? Que é o que a gente chama. Já tinha uma operação de performance, comprava mídia ali pros blogs dele e tal. E aí ele tinha uma agência que atendia ele, que por coincidência era a mesma agência que eu trabalhava antes de começar a trabalhar dedicado para esse publisher. E aí essa agência encerrou, por algum motivo encerraram o contrato lá. E aí ele estava procurando um novo analista de mídia, né? Aí ele pesquisou, aí ele até diz, até hoje ele fala que pesquisou, e me encontrou, porque eu era de Boa Viagem, ele também é de Boa Viagem, então a gente era vizinho praticamente, não sabia, entendeu? E aí ele me chamou para um café pra gente trocar uma ideia e tal, a gente trocou uma ideia, e aí no final tive uma proposta, né, pra gente iniciar um projeto junto e tal, de crédito, no nicho de crédito, e enfim, fiquei naquela dualidade, né, que eu tinha um projeto para começar com um publisher aqui em um ano, tinha também essa proposta com o John na época, poxa, e aí agora, como é que eu conduzo aqui? Porque vai ser um ou outro, ou tipo os dois, né? Ou concomitantemente, mas aí você acaba caindo naquele negocinho que você falou, tipo assim, pô, cara, será que eu vou ser o cara que vai focar numa parada ou o pato, né? Que nada anda e voa, não faz... Exatamente. Aí no final, eu, assim, sempre fui transparente, gente, sempre fui muito transparente com as minhas intenções, com todo mundo, eu nunca passei ninguém pra trás e tal, sempre fui muito transparente. Então, cara, eu sentei com os dois e falei, vamos aí. E no final, acabou que surgiu uma empresa entre esse publisher que eu prestava serviço pra ele e o John, e surgiu uma empresa minha com o John. Então, tipo assim, e aí a gente começou a tocar tudo isso. Eu passei por um processo de migração, eu treinei outros analistas para assumirem a parte que eu estava assumindo para esse publisher de mídia digital, para não deixar ele na mão. Sempre prezei por encerrar as minhas parcerias sempre numa boa, sabe, sem problema, sem passar ninguém para trás. E aí a gente iniciei 2 empresas de performance, e aí era o meu desafio agora, né, porque até então eu era técnico, né, eu
era, assim, me considerava um cara bom na parte de mídia digital, na parte de compra de mídia. E agora eu tinha todo um desafio de treinar, de construir equipe, de gerir empresa, de financeiro, jurídico, de, tipo assim, uma porrada de coisa de uma vez só, assim. Isso que eu E ia aí- perguntar, tipo, você era um cara muito bom em uma coisa e aí você teve que meio que, não, agora eu preciso saber de muitas outras coisas. Como é que foi isso? Tipo assim, mano, agora eu deixei de ser um bom gestor e agora eu sou empresário. Isso até é uma questão de operacionalizador, né? O cara, ele era o cara da operação. Isso, Ele botava a mão na massa, ele comprava tráfego ele mesmo e tal. Só que, cara, a gente fala que, tirando o Ale, que o dia dele não tem 24 horas, né? O dia das pessoas não tem 24 horas, né? E por mais que o dia dele fosse otimizado, o dia dele tem 48 horas, vamos colocar nessa ponta. Mas ele ainda estaria limitado. E, cara, esse é o grande ponto, né? O cara tem que, em algum momento, deixar de operar, né? Para ele começar a ensinar pessoas a operar. Virar chave. Exatamente. Esse processo para você, como é que aconteceu? Cara, pra mim foi algo que foi tranquilo, porque desde a minha infância eu percebia que eu tinha... Sabe quando você tem um talento nato? Você fala, poxa, por que eu sou bom nisso aqui? Não sei, mas Isso aqui eu sou bom, né? eu sou bom. Eu lembro, tem uma história que eu gosto sempre de recapitular. Quando eu era pequeno, eu e minha irmã, a gente ia pro trabalho da minha mãe. Minha mãe sempre foi empregada doméstica. E aí, eu e minha irmã, a gente ia com ela, às vezes, pro trabalho dela. E lá tinha uma horta, né? E aí eu desenhava um quadro no chão, na terra, assim, com a minha irmã. E a gente ficava brincando de escolinha. Então, tipo assim, eu ficava ensinando pro vento. Ela ficava ensinando pro vento, ela tinha a turma dela, tinha a minha turma, a gente ficava ensinando pro vento. E aí a gente teve vários episódios, a gente chegou a abrir uma escola de reforço lá no nosso terraço, lá na nossa rua. Aí ia na casa das mães lá, convidava os filhos pra participar, e a gente dava aula de reforço e tal. Então eu sempre tive uma pegada mais professoral mesmo, assim, sempre gostei de ensinar. No ensino médio também, me reuni com a galera lá do terceirão, assim, quando eu iniciei o primeiro ano do ensino médio. A gente abriu uma escola de programação dentro da escola e começou a ensinar outras pessoas o que a gente sabia. Então, Isso tudo iniciativa sua. Você chegou e falou, vamos fazer. na verdade, as das escolas que eu abria com minha irmã, sim. E no colégio eu comecei a conhecer a galera do terceirão, pra matar a curiosidade minha mesmo, assim, que eu tinha. Eu fazia o curso técnico em redes em paralelo no ensino médio. E aí a galera me convidou, falou, bora, tu pega essa parte aqui, vou pegar o Arduino aqui, não sei o que, tu pega essa parte de desenvolvimento web. Eu falei, bora, Bora. vamos abrir. A gente conversou com a diretora e abriu lá. A gente fez 2 turmas lá, 2 anos. Aí eu já era instrutor de desenvolvimento web. Isso me ajudou depois a conseguir uma oportunidade de ser instrutor de informática, né, quando saí do ensino médio. Mas enfim, eu já tinha essa habilidade de ensinar. Aí pra mim foi fácil, né? Porque, tipo, poxa, eu sei comprar mídia aqui. Eu conheço minimamente o mercado de mídia programática. Eu já vinha de um contexto de prestar esse tipo de serviço. Então, para mim, foi mais fácil passar esse conhecimento para as pessoas. Entretanto, tinham diversos outros desafios, por exemplo, nessa área de gestão de pessoas, nessa área de retenção, por exemplo, na área de mídia programática. Esse cara aqui me ajudou muito. Então, assim, e aí eu fui lidando com tudo isso. Mas até então, eu tem aquela figura que você comenta sempre do T, do cara que é especialista e generalista. Então, assim, apesar de ser especialista em mídia programática, eu sempre gostei muito de outras coisas. Então, por exemplo, no ensino médio eu era apaixonado por economia, por exemplo. Sim. E filosofia. Então, tipo assim, no ensino médio eu gostava de todas as matérias. Tipo assim, literalmente todas. E eu estudava todas as matérias como se fosse... como se elas estivessem no mesmo ritmo ao longo do tempo, sabe? Então, tipo, eu estudava história, aí, tipo, tava em Revolução Industrial, eu estudava Química da Revolução Industrial, Sociologia e Filosofia, naquele contexto. Meio que cruzava os assuntos. Isso, e eu gostava muito disso. Legal. E eu sentava com a galera no intervalo, eu tinha os meus grupos ali, só pra debater temas sociais. Então, tipo, apesar de gostar de TI, apesar de gostar de marketing, tipo, eu sempre fui Você tá sempre permeando em todos os grupos, assim. Isso, sempre Legal. gostava de ter essa visão mais geral das coisas. E no mundo do marketing não foi muito diferente, né? Então, tipo, tinha programática, retenção, mídia digital, enfim. E aí eu sempre mergulhava um pouco em vários. Exatamente. E tinha o contexto ali, sabe? Exatamente. Isso é muito importante. Pensando, tipo assim, sempre a questão principalmente
trazendo para o mundo do publisher, né? Tentando entender que o cara, ele não tem como ele ser especialista em tudo, né? Mas para ser um bom gestor, você tem que ter um conhecimento sólido de tudo que você está lidando diretamente. Então, cara, não quer dizer que você vai ser melhor de tecnologia do que o seu melhor cara de desenvolvimento, por exemplo. Não, ele é o especialista naquilo, entendeu? Mas você precisa de entender minimamente para saber conversar com esse cara. Para chegar para ele e falar, porque senão, se você não sabe falar para ele o que você, como empreendedor, qual que é a visão que você tem, que você precisa e tal, ele não vai entender e aí perde todo sentido. Até pra cobrar também, né? Porque Sim. cobrar o cara sem saber minimamente o que você tá... Exatamente. Então, isso é uma característica que é muito interessante, assim, sua, né? Que é uma coisa que você acabou desenvolvendo desde a época de escola, né? Que hoje é muito bem implementada, assim, no seu âmbito empresarial ou de negócios, né? Sim. Você desenvolveu isso lá, mas todo esse desenvolvimento, toda essa parte, né, que você começou, eu vou começar a lidar com essa situação e tal, isso praticamente te forjou a ser hoje o cara que você é, empreendedor ou chefe executivo, seja lá a figura do Ale que a gente está falando. Então, isso é muito interessante, cara, e o que eu acho mais impressionante, porque eu acho que todo mundo está impressionado com isso, cara, tudo isso que a gente está falando aqui, velho, desde pequeno o cara já tá lidando com isso, sabe? Tipo assim, isso é isso que eu falo, o cara é fora da curva, eu não falo porque eu gosto dele, não, o cara é fora da curva mesmo, cara. Quem são dos 5 de amizade que você tinha dos 8 anos que fazia isso, gente? Então, o cara, ele é excepcional mesmo, né? Você que a Amanda tem mais perguntas pra você, não tem? Tenho várias, mas uma que eu queria aproveitar e pegar o gancho ali que a gente está falando, que é uma pergunta que eu acho que vai ser interessante fazer para todo mundo, para quem está assistindo, que está começando, ter um contexto, é assim, que hoje é muito difícil você achar conhecimento sobre mídia programática. Eu sei que quando eu entrei nesse mundo, eu sabia bolhufa, sabia absolutamente nada. Falei, tá, como é que eu vou procurar conteúdo? E aí eu fui procurando e achei. Não é uma coisa que você acha em qualquer lugar, e mesmo assim você tem que ir sempre verificando as fontes e entender se está certo mesmo. E eu queria saber de você, assim, quando você começou, quais foram as principais fontes que você buscou? Quais foram as principais pessoas que te ajudaram? Você falou que o Ítalo foi uma grande figura dessas. Como é que foi nesse momento em específico da mídia programática, assim, para conseguir conquistar conhecimento? Tá. Eu usava muito a documentação do próprio Google Ad Manager para ler. Então, quando eu tinha dúvida, assim, não era... Tipo assim, vou sentar para ler a documentação do Google Ad Manager. Não. Eu tinha um problema e para resolver o problema eu buscava informação para resolver o problema. Então, foi muito na prática mesmo, assim, tipo, precisava aplicar a regra de preço. Aí eu cheguei no Mingoni e falei, e aí, Mingoni, como é que aplica a regra de preço? Aí ele pegou e me enviou um vídeo lá de 5 minutos. Aí depois, com o vídeo dele, já me deu todo um start, assim, é aqui. Aí eu já comecei a pesquisar mais informação, mergulhar mais a fundo, aí já comecei a aplicar. Aí depois entrou na parte de debug, né? Mexer na parte de relatório do GAN é muito importante porque eu costumo dizer que a parte de relatório do GAN é muito central para a solução de muitos problemas, porque é lá onde a gente vai ter a resposta para muitos problemas. Então, assim, o Mingoni me deu ele sempre dava esse start. Eu dizia, cara, como é que faz isso especificamente? Ele, cara, assim, assado. Aí eu olhava o vídeo, dali eu aprofundava naquilo ali e já conseguia resolver boa parte dos problemas. Antes disso, era muito assim, o conhecimento que tem no YouTube, por exemplo, é muito vago, eu acho muito vago, e realmente, assim, tem que fazer na prática mesmo. Não adianta, tipo, só ler, só estudar, porque tem muitas especificidades que só no dia a dia mesmo, assim, que vai entender melhor o contexto, resolvendo o problema também, debugando. Eu acho que é onde a gente mais aprende. Onde a gente mais aprende, debugando e ensinando, não tem como. É verdade, literalmente. Então, isso acho que é interessante porque um dos propósitos, né, do Pubverso em si é justamente condensar esse conhecimento, cara, porque a sorte do Ale é que ele acabou, se conheceu, ele tinha alguém com quem conversar. Pô, cara, eu não tenho ideia e tal. Muita gente acha, é fácil, é só sendo chat GPT e tal. Cara, o chat GPT não vai te dar a resposta, entendeu? Precisa de senioridade, precisa de alguém. O Ale teve sorte, né? Teve uma pessoa para ajudar ele e tudo mais. Só que, cara, onde é que a gente tenta achar esse conhecimento? Hoje, uma coisa que eu passei muito Pillars
né, soltas, aí você tinha que ficar conectando ponto um com o outro, um no Reddit, outro no YouTube, outro tava lá no Vimeo, tava uns trem nada a ver, você fica conectando tudo para tentar encontrar a solução. Aí a proposta do Pubverso é justamente fazer isso, trazer aqui, alinhar, né, conhecimento tanto técnico, né, operacional, quanto gerencial, né, de gestão, né, e que todo mundo consiga ter esse conhecimento rico em um único lugar, né? Então, a própria proposta do Pubverso é fazer isso daqui, né? Trazer esse conteúdo rico para vocês, né? Para que, olha só, vocês estão tendo, né? Para que não tenha que depender de uma pessoa para ajudar, né? A gente traz esse conteúdo condensado. E é isso que eu ia falar. E se precisar de alguém para ajudar, aqui vai ter também, exatamente. Então, assim, você vem num contexto que você está assistindo aqui pela primeira vez, ficou interessado, falou, cara, quero trabalhar com isso. A comunidade está aqui para te ajudar, para conversar com quem está passando os perrengues. Fizemos um merchan e agora eu tenho outra dúvida. Tempo de merchan acabou. Agora, uma outra dúvida nesse gancho aí que você falou, que foi muito aprendizado, você teve que aprender, e aí é na raça mesmo. O Mingoni falou que tem 2 formas de aprender, que é debugando e ensinando. E eu queria falar do seu maior desafio, assim, do que você passou, que você falou assim, cara, que você, dentro da sua jornada, dentro da mídia programática, que você passou, que você falou assim, cara, estou perdido. Seu maior desafio de todos, qual que você considera? Maior desafio... Eu não tenho que para saber o maior é difícil. Que tocou seu coração. Lencinho ali, Mas chorar, mas foi raludo, assim, de pegar e de aprender. Tem que ser exatamente sobre mídia programática ou qualquer setor que gira em torno do mercado. Qualquer coisa. Não é seu coração, né? Abre seu coração. O mais raludo foi a parte de retenção. Para mim, foi a parte mais... Assim, parece ser muito simples, mas não é. Quando entra na parte de entregabilidade, de IP dedicado, enfim, é bem exaustivo fazer funcionar. Às vezes é até fácil entender, mas na prática, assim, de fazer funcionar, é muita relação. É muita relação. Uma coisa que eu queria perguntar também, porque, tipo, você era um cara que dominava a compra direta, né? E aí, quando é que foi? Foi no momento, não, a gente agora precisa escalar, então a retenção ela é essencial? Ou foi tipo, não, para a gente ter um fluxo, seria mais equilibrado a gente ter retenção? Que momento foi que você falou assim, não, preciso entender isso aqui, a gente precisa executar? Tá. A primeira empresa, né, das 2 que eu falei para vocês, a gente iniciou a primeira de uma maneira mais acelerada. Então o nicho era um nicho de crédito, então lidava diretamente com retenção. E aí, a única coisa que eu tinha feito em retenção era fazer a sequência de e-mail de um lançamento. Então, tipo assim, uma coisa muito simples, bem básica e tal. Então eu sabia criar um e-mail, fazer uma automação que eu aprendi no YouTube, né? Como fazer uma automação de e-mail marketing, aprendi lá o básico do básico. Então, assim, eu não tinha conhecimento. Só que eu tinha conhecimento em mídia digital e consultava o Mingoni para tirar minhas dúvidas de mídia programática. Então, tipo assim, tinha um gap ali. Aí o que a gente pensou? Poxa, vamos contratar um profissional que entende. Então a gente, tipo, eu entendi o superficial, que é taxa de abertura, taxa de clique, CTR, e pronto, acabou. Para acompanhar, para mim era excelente já, porque eu sabia como cobrar. E aí a gente contratou um profissional pleno na época de e-mail, e ele que tocava a parte de e-mail durante um certo tempo. E aí eu fui focar no que eu era bom, que foi mídia digital, e fui aprendendo mídia programática com o Mingoni. Então, assim, isso... Agora, assim, o principal desafio mesmo foi a parte de retenção. Porque eu virei aquisição, eu virei programática, tudo certinho, só que, tipo assim, a parte de retenção era extremamente difícil de fazer virar, assim. E no seu modelo de negócio, assim, ela é uma parte muito estratégica. Muito estratégica. Porque o grande desafio disso tudo você está lidando com um desafio complexo demais, beleza? E se não virar... né? Isso aí é a linha tênue entre você operar no positivo e no negativo. Sim. Entendeu? Então, cara, eu imagino que deve ter sido um dos maiores desafios que você já tenha passado, porque é complexo, né? É muito difícil de lidar com essa situação e depende disso para o negócio virar. Pois é. E eu acabei até lembrando de um projeto de um funil que eu fui rodar nos Estados Unidos, que eu passei 8 meses tentando virar ele na retenção. Tipo assim, 8 meses fazendo as coisas e dando errado, assim, sabe? Então, assim, foi muito frustrante pra mim na época.
E aí até que eu chutei o balde e falei, esse projeto aqui eu vou fazer direto. Ninguém fazia finanças no direto, e ainda mais nos Estados Unidos. Mas isso, Não me isso deu mostra, identidade. isso mostra a confiança que você tem também na compra, né? Porque tem na compra e na venda também na bolsa. Então, se você fala de arbitragem direta, né? Não contar com a retenção em finanças, todo mundo olhar aí com algo assustado, assim, caramba, velho, você é corajoso, viu, menino? Porque assim, o ter é uma coisa difícil de fazer de fato. Tipo, a gente tá falando de ter ROAS positivo. Cara, quais caras você conhece que tem ROAS positivo no investimento de finanças? É muito difícil, tá? Então, o cara, ele tipo assim, tentou fazer virar, não funcionou, então vamos pro trave direto. E funcionou, tá? Funcionou. A gente chegou na casa dos múltiplos 7 dígitos e enfim, deu pra rodar. Deu pra rodar. Esse cara ninguém pagou assim deles tentando, chutou o balde, deu. Não, e de testar também, né? Falar assim, não sei, deixa eu testar isso aqui agora. Só funciona assim, mas se eu tentar. Mas esse aqui é o grande ponto, porque, tipo assim, cara, acho que o que faz mais sentido em relação a teste é quando você coloca à prova aquilo que é uma convenção, entendeu? Pô, não, cara, se você não, você tem que ser desse jeito. E aí chega uns doidos, né, igual ali, e fala assim, e se eu fizer, velho, fora dessa forma aí, deixa eu ver como é que esse negócio vai funcionar. E o cara vai lá e faz. E aí a gente estava falando aqui no nosso primeiro Pub Talks, a gente estava falando que o cara que vai testar é o cara que está colocando as coisas à prova. E normalmente esse cara está à frente do tempo, entendeu? Agora, ó, eu falei que eu sei, ó, ele vai soltar um ouro aqui, ele soltou. É possível fazer tráfego direto do Finanças, entendeu? Pois é. Tem que ser muito bom. Mas eu não sei. Tem que testar. Isso era um mito, né? Antes todo mundo falava, que isso, quem roda tráfego direto de finanças, o cara, é o COD, né? Às vezes, tava um God aqui. Que isso? Mas é uma coisa que ele botou a prova, né? Aquilo ali. Cara, vou tentar dar direto, vamos ver como é que vai ser. Funcionou, show de bola. E é isso aí, velho. Então o cara tem que continuar testando, né? 8 meses testando algo, né? Várias coisas diferentes. Tenho certeza que ele fez vários testes diferentes, etc. Até chegar e falar assim, vamos mudar a estratégia, entendeu? Só comentar uma coisa, e é importante a gente lembrar, né? Essa questão de mudar a estratégia faz muito sentido, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes é muito mais fácil tentar culpar a operação, né? E falar assim, gente, o negócio não tá funcionando, o que tá acontecendo, etc e tal, mas às vezes a estratégia tá errada, entendeu? Então, eu com certeza deve ter passado isso, você deve falar assim, gente, tem alguma coisa no e-mail, não tô escrevendo o e-mail certo, eu devo estar num pool compartilhado zoado, alguma coisa. E aí, no final, isso é só estratégia. Só estratégia. Tanto que a minha sorte também, na época que eu tinha virado no Brasil, já um funil de e-mail, então eu tinha virado, tava rodando, e em paralelo tentava isso nos Estados Unidos, só que eu sabia que nos Estados Unidos ali que tava a grana, né? Então, assim, foi 8 meses tentando, depois fomos pro direto, deu muito certo. A gente continuou tentando, mesmo assim, ainda. Ia pros eventos também de mídia programática, tem poucos, mas cheguei aí em um, e na verdade 2, no outro tinha um publish, mas não era um evento de mídia programática. Mas tinha um publish. Aí comecei a trocar ideia com a galera e tal, até que depois eu consegui finalmente virar, encaixar as peças e dar certo. Legal demais. E agora, ainda falando sobre negócios, né? Que a gente conversou, a gente tá para lançar as nossas galáxias aí, a primeira delas é a Galáxia Zeus. E aí a gente sempre foca muito nessa questão de quando você sai de um publisher, ele vira um empreendedor, que suas dores são completamente diferentes. E você falou que no seu caso, por exemplo, a gestão de pessoas não foi necessariamente um desafio, assim. E aí, dentro dessa questão de negócios, assim, quando você começou com um negócio mais robusto, o que você sentiu que foi o maior ponto de dificuldade que você teve, fugindo da parte técnica da programática, por exemplo? O que mais pegou para você que você teve que se esforçar mais para aprender, por exemplo? Mais pegou? Não pode falar repetição. Eu acho que foi a parte de acompanhar o desempenho dessas pessoas, né? Porque uma coisa é treinar, outra coisa é acompanhar. E uma outra coisa que pegou muito também é que, como eu resolvia muito problema, acabou que eu fiquei viciado em resolver problema. E aí eu contratei uma equipe e muitas vezes eu que resolvia os problemas e dava solução sem esperar a equipe pensar.
entendeu? Ou estimular elas a pensarem, a querer resolver o problema. Então, a parte técnica de subir uma campanha, subir um e-mail, tipo, eu ensinava. Mas quando tinha uma bucha que era pesada e que precisava resolver, eu acabei falhando no quesito de estimular a equipe a pensar primeiro antes de dar uma solução e chegar à solução junto com elas. Porque eu acho que isso é muito importante no processo de desenvolvimento de cada pessoa no time, entendeu? Então, demorou até eu virar essa chave e assim, isso foi um dos grandes problemas, porque acaba tornando o gestor escravo da operação. Exato. E aí, muitas vezes, ele não consegue pensar estrategicamente de para quais países ele vai expandir, com qual estratégia mais eficiente, qual nicho, como é que ele vai conduzir tudo isso. Então, o publisher precisa de tempo para processar as ideias, para pensar, para traçar estratégias, e para toda hora tá apagando incêndio, acaba atrapalhando isso, sabe? Acaba ruminando tudo isso, e eu passei muito tempo preso apagando incêndio, né? E aí, até eu ter essa sacada, demorou um tempinho. E outra coisa que eu acho que é interessante pensar é porque você acaba resolvendo o problema, apagando incêndio, porque você é a pessoa que tem a senioridade suficiente para poder fazer isso. Só que toda vez que você faz isso, é o que você falou, você está minando a oportunidade de um júnior ganhar senioridade. Exatamente. Então, assim, cara, o cara que ele fica bom é porque tá resolvendo problema, sabe? Aquele negócio que assim, cara, isso aqui não tá funcionando. E aí a pessoa, ela tem aquele negócio dentro dela pra falar assim, eu só vou desistir desse negócio quando esse trem funcionar, entendeu? E é onde o cara vai mais estudar, vai mais testar, vai mais se desenvolver, não tem como. Eu acho que é o caminho, e essa é uma virada de chave difícil, sabe por quê? É muito mais fácil, você fala assim, cara, porque todo empreendedor ele tá pensando em poupar recurso e tempo, beleza? E aí ele vai lá e fala assim, cara, o que é mais fácil? Eu tirar meia hora da minha vida para resolver esse problema aqui, ou esperar com que esse cara aqui demore 4 horas para poder resolver, sabe? Aí você fala assim, é muito mais fácil eu Só meia hora. E com chance de perder grana também, porque você fica assim, cara, se esse cara fizer um negócio errado e esse negócio errado impactar financeiramente a minha empresa, é um osso muito difícil de largar quando você tá lidando com a sua empresa. Mas igual o Mislone falou, você só se desenvolve quando você deixa o pau quebrar. Deixa o cara, errou, beleza. Vai lá, faz. Quando você empreende, você tem que estar disposto, tem que dar a cara a tapa, porque senão você vai ficar escravo do seu negócio para sempre. É verdade. Esses 30 minutos acabam tomando depois o tempo inteiro do cara. E fica naquela roda. De coisas diferentes que vão acontecer. Sim. Só uma coisa, beleza, só meia hora. Sabe, cada hora tem um trem diferente acontecendo que você tem que parar atendendo isso. Cara, e isso no Ítalo é muito latente, porque toda vez que eu parava pra conversar, quando eu falo, Ítalo, preciso conversar com você. Abri uma reunião e falava isso aqui, você pode seguir, vai, segue isso. Então, bora, marcha. Isso é ter um processo de confiança também. Sim. Você precisa confiar na sua equipe, né? Sim. A Amanda tá aqui fazendo um trabalho. Minha filha, você tá aqui para contratar para fazer o seu trabalho, entendeu? Então, se eu fui lá, fiz uma reunião com você para te contratar, meu RH fez uma reunião, todo mundo validou que você é a pessoa certa para fazer esse negócio, você tá aqui para fazer o seu trabalho. Se eu tiver que ficar vigiando o que você tá fazendo... Microgerenciando. Então para que eu te tenho aqui, minha filha? Pelo amor de Deus, vai, faz seu trabalho aí. Mas por que vocês, como empreendedores, por que vocês acham que isso é tão difícil? Isso é uma cultura... Ou isso é da pessoa mesmo de ter o medo de, tipo, impactar na operação? No meu caso, não foi nem tanto medo. Era mais assim, tipo, também o medo, mas muito mais a velocidade da resolução do problema. Uhum. Porque no mercado de mídia programática, a gente sempre teve uma abordagem de as pessoas normalmente, por exemplo, otimizam campanha um dia e depois volta a otimizar no outro. Ou tipo, otimiza... E aí, cada um tem o seu modelo. Ou otimiza a regra de preço um dia e no outro dia otimiza de novo. Só que a nossa dinâmica interna, ela sempre foi uma dinâmica muito agressiva. Tipo assim, a gente otimiza a campanha de 3 em 3 horas durante o dia. Regra de preço de 3 em 3 horas. Então, tipo assim, a gente tem uma dinâmica muito mais arrojada dentro do dia. Aí acontece um problema que impacta a meta de lucro.
Aí, velho, eu fico caótico, porque assim, quando eu vejo uma meta assim, eu fico com sangue no olho, assim, eu falo, eu vou atingir essa eu vou atingir essa merda aqui até o fim, eu vou até o Da minha final. vida pra chegar a 100% Assim, assim. quando eu olho pro número, esse cara tá aqui no fundão aqui, ele sabe como é que eu sou. Então, assim, quando eu olho pro número, eu falo, cara, a gente vai atingir isso aqui. Então, assim, nem que aí que tava o problema. Muitas vezes eu atravessava na frente para resolver o problema com as minhas próprias mãos, porque era rápido para resolver. Não documentava a solução do problema e nem chamava o pessoal para resolver. Era tipo, resolvi. Segue aí. Tá resolvido. Tá resolvido. Entendeu? E aí mudar, quando você tá viciado com essa mentalidade, para mudar demora um tempinho. Tipo, chegou o problema. A meta tá ali. Tipo, a gente precisa correr. Tá passando, O tempo tá passando, mas mesmo assim eu preciso manter a calma, confiar na equipe, mesmo sabendo que vai demorar um pouco mais do que se eu fosse pegar, delegar. Porque eu não vou conseguir no médio e longo prazo sustentar tudo isso. Então ter esse raciocínio de pensar isso no médio e longo prazo sempre, fazer esse exercício ele é custoso, assim, demora até pegar o costume. Essa é a diferença que a mãe estava falando em si. Vamos falar, o publisher ele tem que pensar na verdade não é que ele tem que pensar, ele tem que dizer, a virada de chave eu sou só um site onde eu faço tudo, etc e tal, eu tenho uma ou outra pessoa me ajudando e tal, ou eu tenho um negócio e meu negócio vai crescer, e aí você tem essa mentalidade de pensar no médio prazo. Pô, sabe por quê? Senão, cara, como que eu vou conseguir crescer meu negócio? De sair de uma meta de faturamento, vamos ver faturamento. Pô, a gente tá fazendo aqui $100 mil mês. Pô, é grana. Mas, velho, como é que eu consigo chegar no $1 milhão? Ou seja, ser 10 vezes um faturamento. Você acha que você fazendo esse micro gerenciamento, ou, pô, deixa que eu resolvo rapidão, você vai conseguir? Não vai. Por quê? Porque se você crescer, você vai ter que ter mais operações, vai ter que ter mais sites, vai ter que ter Mais pessoas. Não tem como. Né? Você acaba tendo que... Inevitavelmente, para o cara crescer, ele tem que aprender a lidar com essa situação. Tem que entender e tratar como negócio mesmo, assim, né? É um negócio, não adianta querer separar, a menos que você queira continuar no seu ali ganha, porque tem gente que quer, às vezes a pessoa quer ficar, não quer interagir. Quer comer meu mundinho aqui, tô ganhando meu dinheiro, né? Tá tranquilo aqui e tal. Mas tá tudo bem. Assim, essa pessoa, ela chegou onde ela queria, baseado na ambição que ela tem. Entendeu? Gente, isso é muito claro. Assim, não tem problema nenhum. Você, assim, que é o publisher, que é o cara que tá rodando sozinho e acha que tá safe, pô, show de bola, né? Mas tem... É por isso que eu falo, são coisas diferentes. Todos os dois são publishers, entendeu? Só que ele vê o potencial de escala e ele é ambicioso ao ponto de falar, cara, dá pra ir mais, eu consigo escalar mais, entendeu? Se aquele carinha ali faz, por que eu não vou fazer? Isso envolve muito estar confortável no risco, né? Porque é um risco. Você tem que estar confortável e dar a cara a tapa, falar assim, posso perder tal e bora. E isso também é uma coisa que passa muito pelo ciclo, que a gente falou do ciclo. Pô, se você, que tá aqui sentado nessa mesa, faz X, ele faz X, e eu faço meio X, eu posso fazer também. Então, tipo, um vai incentivando o outro, estimulando o outro para que cresça. Se o meu ciclo não tem, ou se minha jornada é solitária, que é aquilo que a gente falou no primeiro episódio, fica muito mais difícil de eu conseguir almejar ou sonhar com 5x, tal. Exatamente. Você só vai sonhar ou querer almejar o 5x se você vê que ele é possível. Verdade. Porque todo mundo fica nessa assim, pô, será que eu consigo e tal? Aí você vê alguém fazendo, você fala, eu consigo, Se ele chegou lá, tem jeito, a gente só tem caminho, exatamente, vou te trabalhar. Um outro desafio também é o vício em executar. Tem isso também. Porque, assim, eu sempre executei muito. Então, assim, eu gosto de executar, eu gosto de fazer tráfego pago, eu gosto de testar. É uma dopamina, assim, é tipo um senso de dopamina, sabe? Quando você vê o que você fez deu certo. Você fica assim, cara, eu quero fazer mais isso aqui, eu quero passar o dia todo fazendo isso aqui. Não quero conversar com ninguém, eu quero só trabalhar aqui em paz. Mas você tem que virar a chave, não tem como. Não tem como, tem que virar. Mas, assim, é viciante, e ainda mais esse mercado de mídia programática, que você faz uma coisa aqui, daqui a 1 hora você já vê o resultado. Então, assim, isso é muito viciante, sabe? Isso sempre me pegou muito assim. E é até estranho, né? Porque, tipo, às vezes eu
eu tenho o começo do meu dia, né? Aí tem alguns problemas que aconteceram. Hoje aconteceu, eu tava até conversando com o Bretas aqui, que tá aqui no fundo. Aconteceu um problema na operação, aí eu fui ver os números, aí achei, tá aqui. Aí eu reportei, né, pro pessoal que o número tava abaixo, tal, que a gente precisava resolver o problema, entendeu? E aí eu já tava pensando, tipo, poxa, velho, seria massa que eu fizesse isso aqui agora. De novo, ó. Mesmo assim, Seria muito mais fácil. Seria resolver muito mais fácil. tal. Aí já vi um anjinho na cabeça, né? Ó, vai não. Deixa que eu recordar. Deixa Mas agora eu tenho estado muito mais consciente, assim, e tenho conseguido evoluir nesse sentido, e a equipe já tá lá com o problema pra resolver, entendeu? Só que, assim, é estranho ver o que tem um problema e não fazer nada. Porque, assim, é a equipe que vai fazer, entendeu? Só encontrou, né? É estranho. Tem que deixar eles fazerem. No final é estranho isso, assim, é bizarro pra quem é acostumado a executar muito, mas no final é isso que faz a empresa sobreviver no médio e longo prazo, né? Me faz conseguir pensar melhor nas estratégias, me faz estar com a cabeça um pouco mais livre pra estar pensando em como expandir as operações, em como aumentar o faturamento, enfim. Eu entendo que é importante hoje em dia. Só pegando um gancho, e talvez seja a minha última dúvida, assim, nesse assunto, a gente falou aqui de dopamina e tal, chegou, mas já teve alguma frustração muito grande que você falou assim, puta merda, isso não consigo, tipo, um ban. Pô, tomei um ban aqui, como é que eu vou fazer? Ter que recomeçar. Algo do tipo que você falou assim, nossa, velho, isso aqui vai ser foda e ficou pra baixo e ficou mal. Que te afetou. Que te afetou? Coisa que te afetou. Eu já tive restrição já em 8 sites. Coisa bem tranquila. Vocês aí achando que não, minha vida está acabando e tal. O cara tem 22 anos, 8 restrições na escola. Mas assim, já tive restrição, mas nunca um ban e nenhum callback. Em todas as restrições a gente conseguiu retomar os sites, retomar os domínios, e deu tudo certo. Mas assim, na minha cabeça eu sei que isso faz parte do jogo e é tipo, vamos subir o próximo domínio e vamos meter ficha. Sempre pensou assim, uma hora vai chegar, tô preparado, ou tipo, o primeiro abalou? Não me abalou, assim. Não me abalou. Eu falei, cara, você já tava tipo assim, vamos subir o próximo. A gente já subiu os próximos domínios quando isso aconteceu, enquanto tava esperando o review e, tipo, já tava seguindo o baile, entendeu? Isso que é importante. Entenderam o que aconteceu? O cara, ele tem um planejamento, entendeu? Então, tipo assim, olha as coisas. Quantidade de coisa valiosa. Olha a quantidade de coisa valiosa que vocês estão aprendendo aqui, beleza? O cara quer escalar. E ele sabe, olha o que ele fala, a palavra dele faz parte do jogo. Então, restrição, banimento, a conta cair, o e-mail parar de entregar, tudo isso faz parte do jogo, acontece, beleza? O que você precisa de ter? Que ele também acabou de falar, só estou sintetizando para vocês aqui. Um plano de contenção na situação, tipo assim, cara, se isso acontecer, ou quando isso acontecer, que a gente sabe que é parte do jogo, o que eu tenho que fazer, beleza? Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Se minha conta de Google Ads parar de entregar, mano, eu já tenho que ter outra conta configurada. Se meu e-mail parar de entregar, eu já tenho que ter outra conta de campaign, tipo assim, configurado, tudo pronto, sabe? Se meu site está numa restrição, eu já tenho que ter outro site aprovado com conteúdo. Não é que assim, aconteceu, putz, o que eu faço? Não, já tem um plano assim, por se acontecer, já tá tudo pronto pra acontecer. Isso é tão valioso, né? Gente, isso aqui, ó, eu tô falando com vocês, isso aqui é tão valioso que é difícil até de mensurar a quantidade de conhecimento que o Ale tá passando para vocês aqui num episódio de 1 hora, entendeu? Então, ou seja, tentem colocar isso aí, né, vocês estão assistindo aí e tal, em prática, de falar assim, olha, principalmente a galera que tá começando, tô começando, eu preciso ter um plano de contenção, eu preciso ter um plano B, eu preciso ter um plano C, para se der errado, sabendo que isso faz parte do jogo, como que eu vou agir a partir disso daí? Entendeu? A nossa primeira reação depois das restrições sempre era entender primeiro o que levou àquela restrição para ver se os sites que estão ativos não estão com o mesmo problema que levaram os outros a tomarem restrição, né? Sim. Então a gente tentava entender, só que assim, é muito difícil entender exatamente o que é. Então assim, o Google basicamente fala, descubra aí, meu filho, assim, o top já é esse, e aí você tem que descobrir o que é. Então assim, a gente tenta definir hipóteses ali do que pode ter sido, o que é mais provável e trabalha no campo das ideias ali, porque
no final é difícil saber o que exatamente foi, né? Mas a gente toma uma ação em relação a isso e a gente tem uma estrutura, a gente busca horizontalizar a nossa estrutura, né? Então ter um site por GAN, ou no máximo ali 3 sites, né? A gente trabalha com um site por GAN, tem um GAN que tem mais de um site, mas é uma DEX direta, então a gente tem um suporte um pouco melhor com o Google, mas enfim, é bom ter múltiplos GANs, múltiplas contas de AdSense, é bom ter uma estrutura de contingência já, para se um cair, não levar tudo abaixo, né? Não afetar a operação. Tudo. Então é importante pensar nisso, muito importante. Cara, legal demais. Que papo bom, né? Que papo bom. Foi massa. Isso que é ouro, gente. Massa. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês... Eu acho que a gente já tá safe aqui, né? E você, Ale, tem mais alguma coisa que você quer botar na roda aí? Algo... Não, eu só queria agradecer mesmo. Fazer essa gestão do seu dia, que até agora eu tô meio tradicional. Eu não sei, eu sei de um hackzinho que o Ale usa. Eu sei que ele me falou pra usar também. Eu não sei se tá usando ainda, né? Mas ele falou assim, cara, eu contratei um assistente pessoal pra mim. Eu já tenho. Tá vendo? Tá vendo? Então não tinha nem 48 horas de fato. Porque É 80, né? A precisa delegar já é demais. Mas esse é um hackzinho bom. Esse hackzinho é bom, né? Tipo assim, eu sempre tive uma tendência a focar mais na empresa e nos negócios do que na vida pessoal. Então, muitas vezes, tipo assim, chegava os dias de pagar as contas, vários dias quebrados ao longo do mês que eu esquecia o negócio lá, ficava lá rolando juros e tal. Aí esquecia, tipo, a casa toda bagunçada, esqueci um bocado de coisa. Então aí eu comecei, poxa, para comprar passagem, sempre era em cima da hora, tipo assim, nunca era tipo um mês. Cada um evento até 3 meses. Uma semana antes, Eu não vou digitar o lugar amanhã. procurar o lugar. Não, o planejamento da empresa tava ótimo. Da vida pessoal. 3 meses mais que nada. Então eu falei, não, agora eu preciso delegar essa parte aqui, velho. Então eu contratei um assistente pessoal que hoje em dia lida com toda essa minha parte pessoal, assim, tudo que precisa comprar, compras online, presente, me ajuda, obviamente, me envia foto, qual presente você quer, ajuda tem contato direto com a menina que cuida lá da limpeza lá em casa, faz compra na internet, enfim, resolve trâmite burocrático de cartório, essas coisas, tudo resolve. Não conheço, tá vendo? Se tivesse seguido o hack, Tô vacilando, tô me dando errado. Então esse hack aí é muito bom, galera, para maximizar a produtividade e também tira aquele peso da cabeça, assim, sabe? De tipo, de ter que sentar para pagar as contas, de ter que não sei o quê. Viu assim, cara, tem alguém me ajudando. Tem alguém me ajudando com isso, sabe? Isso é muito bom, é um hackzinho muito, muito produtivo. Eu aprendi com um sócio meu também, esse hack. E, bom, gente, eu primeiro quero agradecer por estar aqui com vocês aqui nesse espaço. Uma conversa maravilhosa, assim, consegui me sentir extremamente confortável aqui com vocês. Coisa boa. Então, eu sou muito grato aqui pelo convite, pelo Heitor Mingoni, pela Amanda, por você também, pelo cara que tá gravando ali no fundão, que tá nos bastidores. Então é isso, pessoal. Curti muito, deu pra aprender bastante, deu pra trocar ideia. E é muito bom e vou vir mais vezes aqui na internet. Vai voltar mais vezes, fazer mais podcast também, falar de outros assuntos. Ó, quero. Já aí, no próximo a gente lança o seu nome, quem tiver qualquer dúvida aí, quem vai quiser perguntar. Exatamente. Já manda pergunta que o próximo ele já tem. Ao vivo. Aqui, ó, e outra coisa, porque a Amanda tinha falado que quem ficasse até o final. Tinha um presente. Eu tô curioso. Então, gente, porque eles sempre, né, trabalham muito. Vocês viram aqui a história do Ale, cara, sensacional, uma chuva de conhecimento aqui pra gente. E aí, nada mais justo do que a gente presentear ele. Primeiro que a gente vai te convidar para fazer parte da Galáxia Zeus. Obrigado. Você vai ser da nossa galáxia mais estimada. Muito bom. A gente vai te dar um presentinho. E a Ed Seleto também tem um presente muito especial. Tô curioso, hein? Produção. Produção. Esse aqui, pode lançar tudo aqui. Ó, esses aqui eu vou deixar o Ítalo dar, que eles são excelentes. Mas pode dar primeiro do Primeiro vamos dar o do Pubversus. gente, ó. Pra você, um convite Obrigado. oficial do nosso lançamento em outubro. Te queremos em Belo Horizonte novamente. Caramba. Seja bem-vindo ao Pubverso. Essa história começa com você. Ó, show de bola, hein? Que bacana, hein, gente? Você tem um copinho que nem o nosso. Pubverso. E referente agora às suas operações, né, aqui na Edson Elétrico, estamos
já é esperado, né? A mais esperada. Então, os caras, ele tem 2 operações, e as operações dele sendo premiadas aí como uma das maiores operações mais faladas. O baixo do outro lado aqui, ó. Do outro lado aqui? Isso. Aqui, ó. Ah, que isso. Poxa, velho. Caramba! Olá, gente. Poxa, gente, obrigado. Obrigado demais. Vou tirar pra mostrar, ó. Tá, deixa eu tirar. Aqui pode ser esse aqui, ó. Aqui, ó. É um outro em Edson e outro cristal, porque são as empresas que o Alan são sócios que rodam na Edson Seleta. Tem E ó, dá uma luzinha aqui, Cassia, ali, ó. Caramba! Pô, legal, hein? Muito bom. Tava esperando isso aqui, galera. Chegou. Esse cara aqui, ó, tô esperando. A gente fez um de teste, né? Do jeito que a gente queria. Eu falei assim, cara, quando a gente tiver a oportunidade, porque esse é um outro ponto. Mas vamos fazer um negócio, nós vamos fazer bem feito, né? Vamos fazer uma plaquinha mais. E quem é o cara, os caras que estão escalados aqui na Edson Seleta, eles estão sempre ganhando aí. Mas isso aqui é só a primeira, né? Porque a gente não fica falando de valores nem nada, né? Porque a Edson Seleta, ela premia o publisher, que a Edson Seleta também escolhe o publisher para poder rodar com eles, né? Então, na Edson Seleta, a gente premia porque é uma troca, né? A Edson Seleta aprende muito com o publisher e a gente tem também, dentro da nossa cultura aqui, sempre essa questão de empoderamento, de ajudar, de compartilhar conhecimentos, de compartilhar inteligência de mercado, testes e tudo mais. Então, acreditável que tem Edson são excepcionais nesse aspecto, né? Então, parabéns pelas suas marcas, é isso aí. Valeu. E muito obrigado pela presença no podcast. Foi um prazer, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau. Em outubro, Ale, o nosso evento é em outubro, esperando. Estarei presente sim, pode deixar. Tem suas dúvidas aqui nos comentários. Quero saber sobre compra, quero saber sobre empreendimento, não sei o quê. Próximo episódio com a Ale, a gente Já vai estar respondendo. Massa, estarei aqui. Valeu. Valeu, pessoal. vai dar melhor certo. Eu tava Oi, gente, muito bom. Felizão aí pelo papo. Muito bom.